O evangelho de hoje é uma das cartas de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Sedes perseverantes, sedes vigilantes na oração, acompanhada de ações de graças. Orai também por nós. Pede a Deus que dê-lhe livre curso à nossa palavra para que possamos anunciar o ministério de Cristo. É por causa desse ministério que estou preso. Possa eu fazê-lo conhecido, como é meu dever. Procedei com sabedoria no trato com os de fora. Sabei aproveitar todas as circunstâncias, que as vossas conversas sejam sempre amáveis, temperadas com sal, e saber responder a cada um devidamente. Graças a Deus. O tema proposto para hoje é o processo evolutório. Ele está no livro de Celso, no Caminho da Luz Universal. Ele vai desde elementos íntimos, individuais, a elementos coletivos. Aquilo que eu preciso fazer para me colocar bem perante o coletivo e que haja esse progresso tanto individual quanto daqueles que estão ao meu redor. Ele se subdivide entre planos dimensionais, plexo, chakras, e vão explicando cada um desses temas que são elementos fundamentais para o nosso processo de evolução. E quando ele fala lá dos planos dimensionais, basicamente ele divide em 3. Os planos inferiores, que são o umbral, e é uma camada que a gente ainda se encontra, no plano dimensional. O astral médio, que seriam as colônias espirituais, as casas transitórias, e o astral superior, que são os planos mentais, que é o que a gente tem trabalhado todos os dias para alcançar, com a nossa reforma, com os mentores e com os trabalhos que a casa proporciona para a gente, para essa reeducação espiritual que a gente vive nesse instante. Cada plano dimensional é dividido pelo nível vibracional das suas energias. Os espíritos superiores, eles conseguem adentrar tanto no astral médio, nos planos inferiores, porque eles conseguem reduzir a sua capacidade energética. No entanto, os espíritos inferiores, eles não conseguem penetrar nas camadas superiores, porque falta para eles o mínimo, que é o ponto de equilíbrio que eles deveriam ter. Então, o que separa eles, o que os impede de entrar nesses planos superiores, são essa falta de equilíbrio mental, de educação energética. Eles vivem numa frequência vibracional muito densa e eles não conseguem atingir essa sutileza, porque quanto mais elevado o plano, mais sutil a energia, mais leve. Então, falta para esses espíritos inferiores essa leveza, que é conquistada com muita dificuldade. Por isso que as entidades superiores, elas conseguem transitar de um plano a outro, porque elas conseguem, com a sutileza dela, adentrar e reduzir essa capacidade de luz, para que não agrida também aqueles que eles visitam e muitas vezes ajudam. As casas transitórias, para a gente também não tem segredo, porque são locais onde aqueles seres que ainda precisam da reencarnação, desse aprimoramento espiritual, de aprendizado, às vezes não precisa necessariamente reencarnar, mas ele ainda não está pronto para uma próxima dimensão. Ele não está apto para uma dimensão com uma vibração energética superior à que ele se encontra. Ele precisa de uma adaptação ainda mental para conseguir alcançar. Essas casas transitórias, elas vão servir disso. Para alguns, para a preparação para o reencarne, para outros, de estágio, para conseguir seguir para essas cidades espirituais mais elevadas. Ou muitos decidem ainda ficar ali para ajudar aqueles que eles têm afinidade. Sejam amigos ou aqueles que eles consideram familiares espirituais. Então, eles permanecem ali para conseguir ajudar. Porque nos planos espirituais superiores, assim como na Terra, que a gente fala que é uma tentativa de cópia desses planos superiores, há o trabalho. E eles recebem o bônus hora
por esses trabalhos. E com esses bônus é que eles conseguem os merecimentos da reencarnação, de converter esse bônus em prol de outro, porque isso pode ser convertido. Todos os merecimentos espirituais, eles são adquiridos através desse bônus. Aquele que vai para uma colônia espiritual, para uma casa transitória, e que não trabalha lá, que não busca evolução, ele fica estagnado ali anos. Não sai do lugar, porque ele não tem essa proatividade de querer uma melhora. Mas assim como na Terra, as colônias espirituais, ainda mais, elas têm esse trabalho e esses cursos, tem praticamente as mesmas divisões da Terra, mas de uma forma mais proveitosa, sem supervalorização de uns em virtude de outros. Há uma igualdade naquela que a gente busca um dia conseguir aqui na Terra, mas que ainda precisa de muito trabalho, né? As pessoas acham que é o mundo, o planeta Terra que tem que ser regenerado, e na verdade são as pessoas. O problema, a confusão que se faz hoje em dia é essa. O que deve ser regenerado, o que deve ser reeducado é o ser humano e não o planeta. O planeta é uma ação da natureza, é um local onde nós habitamos, onde nós estamos. Mas o processo de educação, a mudança, ela vem de nós. O planeta apenas está refletindo as nossas atitudes, tanto espiritual quanto fisicamente. Os nossos desgastes, os nossos excessos, eles são vistos a todo instante. Fisicamente, pelos efeitos que nos causam, espiritualmente, pela densidade das energias, ou pela ausência das boas energias, porque nós não deixamos que elas se aproximem de nós. A consciência nesse processo ela é muito importante. Para falar de consciência, a gente tem que buscar lá do início. O que seria para o dicionário a palavra consciência? É um sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior. Então, qual a importância da consciência? É esse autoconhecimento. Saber os nossos limites, saber os nossos defeitos, para poder trabalhar em cima deles. Porque se eu não admito que eu tenho uma falha, eu não vou procurar trabalhar nela. É por isso que falam que o primeiro passo é a aceitação. Quando eu aceito que eu sou invejoso, quando eu aceito que eu sou preguiçoso, quando eu aceito que eu não consigo gostar das pessoas da forma que elas são, eu consigo trabalhar isso em mim. Aí eu vou ver qual é o ponto inicial que está me desvirtuando para que eu consiga trabalhar isso. Então, aí, a partir disso, eu vou começar a trabalhar nesse ponto para que eu consiga aceitar as pessoas como elas são, para que eu entenda que a inveja, antes de fazer o mal para o outro, ela está fazendo mal para mim. Porque não é uma energia que soma para o meu espírito. Ela vai subtraindo, vai gerando um cansaço que não é bom para nós. O magnético do corpo, diferente da áurea, são energias que ficam ao redor do corpo e chegam a cerca de 1 metro, mais ou menos. Mas ela é diferente da áurea, porque a áurea é o campo magnético do espírito. E aí vai variar de acordo com a hierarquia do espírito, até da forma que o espírito se encontra naquele instante, porque ela tem essa flexibilização. Se eu estou bem, ela vai estar com cores fortes, brilhantes, radiantes. Mas se eu estou mal, ela vai ficar enfraquecida, vai estar diminuída. E é assim que os espíritos inferiores aproveitam para se aproximar da gente. Eles fazem essa leitura da nossa aura. Ele está enfraquecido, então agora é o momento de chegar e aproximar dele para mim conseguir fazer com que ele tenha determinados tipos de pensamento. Porque os espíritos inferiores, ao contrário do que as pessoas pensam ou até falam, eles não agem por nós, eles nos induz através do pensamento, da estimulação de determinados sentimentos, mas a atitude é de cada um. Ninguém erra porque está obsediado, erra porque
achou conveniente agir daquela forma. Então, a gente tem que entender também que a culpa é nossa e não dos obsessores. Porque se eles estão se aproximando da gente, nós estamos permitindo também. Não estamos trabalhando na nossa proteção, na nossa defesa energética para que eles não se aproximem. Então, não culpar os obsessores pelas nossas atitudes é muito elegante espiritualmente falando, porque nós temos o conhecimento, pelo menos nós que estamos aqui todos, sabemos que com as preces, com a mente elevada, nós conseguimos fazer essa defesa. Então, por que o obsessor está chegando? Porque nós também estamos com essa preguiça de fazer esse trabalho para nós mesmos. Às vezes esperamos que o outro resolva os nossos problemas e não buscamos a solução dentro de nós. Um ponto importante, que é o que eu gostaria de trabalhar hoje, que para nós que estamos no desenvolvimento e trabalhamos na casa, é um dos pontos mais importantes desse capítulo, são os chakras. Nós somos dotados de 7 chakras principais, mas aí vão ter outros. No próprio livro de Celso, ele fala de outros chakras, que é muito interessante. Mas esses chakras principais é que estruturam todo esse nosso trabalho. Por exemplo, o doutrinador no passe magnético, o chakra que impulsiona todo esse processo é o chakra da raiz, que é também chamado chakra da espiritualidade. O que acontece? Esses chakras, eles têm pontos ligados aos plexos nervosos, plexos nervosos e sistemas fisiológicos e endócrinos. São vórtices, né? Centros de força, círculos, estão ligados ao nosso perispírito. Eles são a cerca mais ou menos de 1 centímetro do nosso corpo físico. E cada um deles tem um comando e uma necessidade especial. O excesso de energia, quando a gente está com muita energia, seja positiva ou seja negativa, ela vai causar uma lentidão nesses chakras. É um congestionamento. Você imagina no trânsito. Quando tem muito carro, causa lentidão. Então, assim são os nossos chakras. Muita energia, ele circula muito devagar. Ele tem um formato certo, um tempo certo de circular. Então, se ele está congestionado, ele está devagar. Se ele está sem energia, então ele circula mais rápido. E isso causa efeitos tanto fisiológicos quanto no nosso sistema, nos órgãos, né? Consequentemente, nos nossos órgãos. Quando ele está numa quantidade exata, então está tudo tranquilo. Daí a importância, por exemplo, do trabalho de Saint-Germain, do alinhamento dos chakras. Às vezes a gente está com mal-estar e não consegue entender. Pode ser consequência de um chakra que está ou rodando mais devagar ou mais lento, diante desse desequilíbrio do nosso psíquico. Nossa mente, que comanda tudo, nossas emoções, as nossas vibrações. Então, ela que vai estar fazendo esse controle do nosso ser espiritual para que esses chakras não se sobrecarreguem ou não estejam ausentes dessa energia que nós precisamos. Cada chakra desse troca energia com o campo universal, quer dizer, com todo. Nós somos um todo, um único, cada um com a sua individualidade, mas nós formos um todo cósmico. Então, como Carlinhos falou muito bem na semana passada, e é difícil falar depois que Carlinhos vem aqui, a gente fica inibido porque ele fala muito bem do fluido universal, esses chakras vão estar recebendo esses fluidos, né? Eles são responsáveis pela essa energia vital, principalmente o chakra do plexo solar, que é o chakra de poder, o nosso centro de força, né? Então, eles fazem parte desse todo. Então, através desses chakras que nós vamos estar recebendo esse fluido, essas energias, para poder estar trabalhando elas. E o que é que faz desequilibrar esses chakras? Como eu disse, esses são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, por isso que é muito importante vigiar o que a gente está pensando. Não é uma mudança. Hoje eu acordei, então hoje eu vou passar o dia inteiro bem, eu vou me propor e a partir disso eu mudei. Não. Nós temos um padrão vibratório
que ele é constante entre nós. Por mais que a gente passe um dia muito bem, a gente tem uma memória desse padrão vibratório. Como funciona? Então, todos os dias eu tenho que me propor a ser uma pessoa melhor, até que isso faça parte efetivamente do meu padrão vibratório. Não adianta eu acordar hoje, falar que vou fazer tudo certinho, não brigar no trânsito, ser uma pessoa calma na rua e querer que o meu dia seja maravilhoso, porque a gente tem um imã dentro da gente, que é aquilo fortalecido todos os dias. Então, é um processo demorado. Então, vai ser uma semana, 2, 1 ano, mais ou menos, para a gente conseguir se manter numa frequência vibratória, que vai ser, a partir daquele momento, nosso padrão vibratório. E não achar que é numa simples mudança, num simples ato. É lógico que começa daí. Bom, o nêutron, também falado no livro, é um limite vibracional entre os planos. Porque nós estamos paralelamente no plano físico e espiritual. Então, eu estou aqui em cima falando, mas ao meu redor tem diversos espíritos. Mas esse nêutron é o que impede que esse contato, que nós vejamos esses espíritos e que eles transitem entre a gente como se aqui estivessem. É óbvio que médios sensitivos, clarividentes, clareaudientes, vão conseguir ter essa sensibilidade porque eles têm um diferencial na mediunidade deles. Mas essa camada existe e ela, em sua maioria, ela é comum a todos. Então, é o que nos protege também desses espíritos, porque esse contato direto poderia causar-nos tanto estranheza quanto dificuldade de circular no nosso meio. Imagina, todo tempo nós vemos espíritos inferiores, porque não seriam só os superiores. Ver os superiores seria maravilhoso, conversar com os nossos mentores a todo instante, né, como se fossem uma pessoa comum do nosso dia a dia que a gente está trocando ideia. Mas nós não veríamos somente os espíritos superiores. Nós estaríamos também acesso aos espíritos inferiores, o que seria um pouco assustador, porque o espírito inferior, a depender do nível da densidade energética, ele consegue se materializar na forma que ele deseja. Por isso é comum, às vezes, algumas pessoas terem sonhos, né? Vou falar sonhos, mas a gente sabe que o corpo desdobra, e lembrar de animais, de cobras, de dragões. Então, são a forma que esses espíritos inferiores fazem para se materializar. Eles querem ser reconhecidos pela essa força que cada um desses, por exemplo, animais, representam para eles. Então, é comum que nós tenhamos essa lembrança, porque é a forma que o espírito se apresenta, mas não quer dizer que seja a forma dele, na verdade não é. Mas, naquele instante, ele está tão convencido daquilo que ele se apresenta daquela forma. O código acástico são registros de energias de todos os nossos atos, pensamentos, tudo o que acontece está registrado ali. E quando a espiritualidade quer acessar uma memória, por exemplo, você dorme, você desdobra, e a espiritualidade quer te lembrar de um compromisso espiritual que você tem, ou de determinada coisa que você não está entendendo porque algumas coisas acontecem na sua vida. Então, ela vai buscar nesses registros e vai te mostrar, determinado tempo aconteceu isso com você e essa pessoa, então vocês estão para reajustar aqui dessa forma, por amor, por compreensão com um ao outro. Ou você fez um compromisso de estar, por exemplo, na doutrina, ajudando, mesmo que você não tenha cobradores, que é difícil, mas acontece, temos exceções. Você não tem cobradores, mas você fez um compromisso de ajudar os seus irmãos. Então, são acessados através desse código. Tudo o que acontece, de todo mundo, está, né, no código acástico. E aí a espiritualidade superior consegue acessar melhor, porque eles têm o poder mental de decodificar as informações que estão ali. Nós, por mais que às vezes acessamos, nós viemos com a memória distorcida daquilo que nós visualizamos ali.
Então, a gente não consegue recordar muito bem daquilo que foi relembrado pela espiritualidade. Mas temos em nosso íntimo aquelas memórias instintivas. Não, você tem que fazer isso dessa forma. Temos os bons espíritos que a todo momento estão nos recordando daquilo que nós devemos fazer. Né? Na dúvida, para e pensa. Espiritualidade maior agiria como nessa forma? O que eu tenho escutado frequentemente? Que forma que eu devo agir? E a codificação espiritual. O capítulo encerra com a codificação espiritual, que são mensagens e orientações da espiritualidade ao longo dos tempos, como os textos bíblicos, as próprias mensagens nos trabalhos espirituais, que são orientações e formas e lembranças de como são os planos espirituais superiores, para que a gente consiga também levar a Terra para essas proximidades. É lógico que isso vai demandar muitos anos, nós estamos aí há quantos anos tentando o básico dos conceitos morais e não estamos conseguindo. Mas a espiritualidade a todo tempo nos intui, está presente a todo tempo do nosso lado para que a gente consiga fazer o nosso trabalho da melhor forma e atender às expectativas geradas por nós antes do nosso reencarne e da própria espiritualidade, dessa programação. Não culpar aquilo que algumas pessoas chamam de karma, né? Karma é aquilo que não pode ser alterado, se você for buscar o significado. Então, nós temos uma programação e todos os dias ela se altera. Não é porque eu vim reajustar com alguém que eu tenho que reajustar com essa pessoa da forma mais difícil. Nós temos a opção do amor. E o amor é a linguagem universal. Com o amor nós conseguimos resolver muitas coisas. Quando você decide amar o outro, ele pode te fazer mal, mas ele não vai te atingir, porque você ama ele. E a coisa mais importante que nós devemos ter dentro de nós. Em relação aos chakras ainda, com relação ao excesso, a congestão, né, dos chakras, quando a gente não manipula as energias ou quando a gente deixa exceder de energias que não são boas para nós como médiuns, nós temos algumas consequências, como a tensão, irritação, ansiedade, agitação e violência. A persistência desses sintomas, elas vão ser reflexos no nosso corpo físico. Então, elas vão se manifestar em forma de doença, como hipertensão arterial, no caso da congestão, tá? A gastrite, úlcera, hipertiroidismo, artrites, cefaleias e hiperglicemia. No caso da inibição, da ausência dessas energias para manipular o plexo, para o nosso cotidiano, nós vamos ter outros sintomas, que são a inércia, o desânimo, a depressão, e também a persistência dele também vão refletir no nosso corpo físico, como com a hipoglicemia, com cansaço, com a sonolência e com o hipotiroidismo. Então, tudo que a gente faz, que a gente trabalha na nossa mente, que na verdade é o nosso espírito ali, ele vai ter um reflexo no nosso corpo físico. Então, o cuidado maior é com a mente. Antes de terminar, eu aconselho vocês que tenham mais interesse em aprofundar no tema, que leiam o capítulo. Ele é muito interessante, porque além dos chakras que eu falei aqui, vão ter outros chakras que Celso explica, outros 6 chakras, que eles têm outras funções mais espirituais, né? E é importante saber sobre cada chakra, e não se limitam a esses. Nós temos outros diversos chakras que não são falados, que são chakras que são pontos muito sutis na gente, mas que também refletem no nosso corpo físico. Nesse momento, hoje é um dia de grandes movimentações energéticas, infelizmente não tão boas, porque é um dia de ansiedade para muitos, de apreensão. Então, eu gostaria que nesse momento, que nós acalmássemos o nosso coração. Eu peço a vocês que fechem os olhos. Eu vou estar lendo uma mensagem muito bonita de Emmanuel, e que nos momentos de dúvida, e às vezes até de angústia, eu gosto muito de lembrar dessa mensagem. E graças a Deus. Pacifica sempre. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere,
pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas da tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica, seja qual for a ofensa, pacifica, e perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Graças a Deus. Que essas palavras possam adentrar no coração e que lembramos sempre que é tempo de recomeçar. Por maior que tenha sido o erro, por mais grave que tenha sido o erro, é sempre tempo de recomeçar. E recomeçar pelo amor próximo, pelo amor por nós mesmos, mas na forma educada, sem egoísmo. E graças a Deus